Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da área de física. Para quem tiver interesse de ver o enunciado antes de dar continuidade ao vídeo, tá na descrição do mesmo, tá bom? Bom, uma empresa fabricante de aviões está projetando um novo avião que é mais econômico quanto ao consumo de combustível. No caso, ele consome 30% menos de combustível que os demais, porém ele tem uma velocidade menor do que os mesmos. Ele voa com uma velocidade de segurança de 750 km por hora. Com isso, os engenheiros acreditam que ele seja ideal para voos entre cidades com distâncias mais curtas. No caso, em uma simulação desse novo avião entre a cidade A em relação à cidade B, o qual a distância de ambas é de 1.300 km, calcule o tempo que esse novo avião demora para chegar na mesma e indique a velocidade média em que um avião comum atinge, já que o mesmo demora 75 minutos para percorrer essa distância. Bom, nesse caso a gente tem duas perguntas, né? A primeira está relacionada ao avião que tem essa velocidade aqui de 750 km por hora, né? Ele está indicando que quer saber a velocidade, né, relacionada à cidade A em relação à cidade B, ou melhor, né, o tempo, né? Ele está querendo saber o tempo que vai ter entre a cidade A e B desse avião de menor velocidade. E a segunda pergunta é referente a um avião comum, o qual ele está indicando aqui o tempo, né? E aí ele quer saber a velocidade média, né, desse segundo avião. Então aí a gente tem duas perguntas. Vamos tratar da primeira, né, que é saber o tempo, né, entre a cidade A e B em relação a esse avião que possui 750 km por hora, né, de velocidade média. E depois a gente volta para fazer a segunda questão, que na verdade é um comparativo, né? Custo-benefício aí entre o avião A e o avião B, tá bom? Bom, a gente já viu que a distância da cidade A em relação à cidade B é de 1.300 quilômetros. O avião de menor porte ele tem a velocidade média de 750 km por hora. E a pergunta é justamente em quanto tempo ele vai percorrer a distância da cidade A para a cidade B. Então, a gente tem como resolver isso por regra de 3, né? Ou seja, se ele tem essa velocidade média de 750 km por hora, ou seja, 60 minutos, em quanto tempo ele vai percorrer 1.300 quilômetros, né? Então dá para você fazer essa relação e descobrir esse tempo sem nenhum problema, né? Onde você vai ter 750 multiplicado por x, né, que vai ser a relação de minutos, e 1.300 quilômetros multiplicado por 60. Né? Então 1.300 vezes 60 vai dar 78.000 e a gente vai dividir por 750. Né? Então aqui a gente vai saber o tempo que ele vai demorar para percorrer esse trajeto, né, da cidade A para a cidade B. Dividindo, a gente chega em 104 minutos, né? A gente já tinha convertido para minutos. E aí a gente pode converter para hora, né? Onde 104 minutos equivale a 1 hora e 44 minutos. Né? Então, em relação à primeira pergunta, o tempo que esse avião vai demorar para percorrer essa distância é de 1 hora e 44 minutos, tá bom? Bom, a segunda pergunta, a gente já tem informação do tempo que esse segundo avião demora para percorrer os 1.300 quilômetros, que é de 75 minutos. Né? Então aqui a gente já dá para ter uma relação que o segundo avião ele é bem mais veloz do que o primeiro. Né? Onde o primeiro ele demora 1 hora e 44, né? Ou seja, 104 minutos para percorrer essa mesma distância, e o segundo 75 minutos, né?
A gente está falando aí de pelo menos 29 minutos de diferença, né? E um em relação ao outro. Só que a segunda pergunta é qual é a velocidade média desse segundo avião, né? Então, a gente pode também utilizar uma relação de regra de 3, né? Onde ele faz 1.300 quilômetros em 75 minutos, e já que a gente quer saber a velocidade média, que é em hora, a gente converte hora para minuto, que vai dar 60 minutos. Então aí a gente pode fazer uma regra de 3, onde a gente vai multiplicar 1.300 por 60 e depois dividir por 75, né? Então nesse caso, a gente vai ter 78.000 dividido por 75, ou por 75, e aí a gente vai chegar à velocidade média, que é de 1.040 quilômetros por hora, né? Então ele tem quase mais de 25%, né, de velocidade em relação ao primeiro avião, né? Então bem mais veloz, tá bom? Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!